Bom dia, meu nome é Jaene, tenho 28 anos e estou aqui para contar para você porque eu entrego a minha juventude a Jesus. Bom, no outro vídeo eu comecei a contar um pedacinho da minha vida para vocês e hoje, segunda parte dessa história, que foi depois que a gente resolveu se casar, nos preparativos. Tanto eu como meu esposo, nós sonhávamos muito com esse dia, né? Entre os sonhos que a gente tinha na nossa vida, um deles era o dia do casamento. Então a gente sonhava com a cerimônia, com a festa, pra gente era uma coisa muito importante. A gente ganhou um recurso para fazer a festa do casamento, para fazer o casamento. Só que esse recurso, ele era bem limitado, bem pouquinho, não dava pra, fazer muita coisa. Mas, assim, esse pouquinho Deus fez virar muito. E, gente, para gravar esse vídeo eu tive que anotar aqui no papelzinho, selecionar apenas alguns pontos para contar para vocês, porque cada detalhe, cada passo foi um milagre. Mas eu selecionei apenas 5 dessas experiências para contar para vocês. Bom, a primeira foi a comida. Gente, esse recurso que eu falei que era pouquinho, era para tudo. Era para roupa do noivo, da noiva, né? Era para foto, tudo era esse orçamento aí. E só na comida, o mais barato que a gente achou ia a metade de todo o recurso. Então, assim, era impossível, não tinha a menor condição de fazer o casamento nessas circunstâncias. Metade do dinheiro na comida, né? Não tinha como. E aí, um ancião da igreja que eu assistia, com a família, eles tinham um restaurante vegetariano. E, gente, eles assim, foi um presente de Deus. Foi um presente mesmo que eles deram, porque eles fizeram pra gente um preço assim que não existia assim de forma alguma. E foi realmente o que encaixava no nosso orçamento. Foi realmente assim perfeito. Então a gente viu ali a mão de Deus ali trabalhando através dessa família e proporcionando que eles fizessem a comida pra gente, porque de outra forma não teria acontecido. Bom, aí a gente foi também ver decoração. Na decoração, o local que a gente arrumou, eu falei, nossa, eu gostei tanto do local, nós queríamos ao ar livre, no gramado, né, a cerimônia. E tinha graminhos, coqueirinhos, eu falei, gente, olha que beleza, vamos economizar muito na decoração, porque assim, pra mim o lugar era tão bonito, eu falei, gente, o lugar já é autodecorado, né, tão bonito, claro, né, inexperiência também, nós nunca tínhamos feito isso antes, né, e eu falei, nossa, né? E o local da festa tudo de madeira, tudo rústico. Eu falei, nossa, vai ser uma economia total na decoração, né? Que nada. Quando fui ver decoração, era assim, de infartar, era surreal. Não tinha a menor condição. E assim, procurando e pesquisando vários locais, nada que pudéssemos pagar, absolutamente nada. Era assim, impossível. Bom, mais uma vez, uma irmã que eu posso dizer que eu nem conhecia, porque eu não assistia na igreja dela, não a conhecia praticamente, poderia dizer assim. Apareceu na nossa vida, né, que foi uma longa história, e ela trabalhava com isso, ela ganhava vida com isso. Só que nesse dia ela não ganhou, coitada, porque assim, ela fez um preço que também não existia. Foi realmente algo que assim, estava no nosso limite do que a gente podia pagar para aquilo. E assim, não andei em muitos lugares, aquele preço era inexistente, né? Realmente algo assim surreal. E essa irmã nos ajudou aí com a decoração. Dentro aí do contexto da decoração, mais um outro ponto, foi os móveis, né? Os móveis, a gente não tinha orçamento para alugar nada. A única coisa que tinha no local era a cadeira e as mesas que os convidados iam comer. Não aluguei nada, não tinha dinheiro para alugar nada. Né? Até a decoradora ia ter que fazer milagre lá, se virar, coitada, porque assim, não aluguei imóveis, não aluguei nada. A mesa do bolo, eu falei, nossa, isso eu vou ter que conseguir, porque tinha um local próprio para colocar essa mesa pra gente tirar foto, né? O local que a gente tirava foto ali com os convidados, né? Com a família. Aí eu fui na casa de uma madrinha minha e ela tinha uma mesa enorme no quintal. E eu falei, nossa, essa mesa parece do tamanho do local que tem lá. E falei com ela. Falou, já, você tem certeza? Ela tá meio velhinha, toda arriscada. Falei, é o que tem pra hoje, vai dar tudo certo, ela é tudo rústico, vai pôr coisa em cima e vai tampar. É isso aí. Gente, ela mandou reformar toda a mesa. No dia do casamento, a mesa estava impecável. Parecia que tinha saído de dentro de uma locadora e primeiro aluguel ainda, porque estava assim, maravilhosa a mesa. Ela reformou toda a mesa. Nossa, eu fiquei assim, né, maravilhada. E falando ainda dos móveis que eu não aluguei,
E tinha a mesa da minha cozinha, né? Que eu não coloquei como mesa do bolo, porque ia ser um grão de areia no oceano. Porque ela era muito pequenininha, né? E o espaço lá era grande. E eu ia usar ela já para colocar um local para o pessoal escrever uma mensagem para os noivos, né? Aquele local que os convidados vai lá e deixa uma mensagem, um recado para os noivos. Foi aí que eu usei a minha mesa da cozinha, de tão pequena que ela era. Chegou no dia, gente, do casamento, eu cheguei lá de manhã e lá estava o zelador e ele me chamou. Assim que eu cheguei, ele me chamou com uma escadinha na mão, debaixo de um lustre enorme. Aí ele falou assim pra mim: olha, esse lustre aqui é do casamento que teve antes do seu. Eu ia tirar ele agora. Você quer que tire ou você quer que deixe? Gente, um lustre maravilhoso. No local que é a mesa do bolo, ali bem em cima. Eu olhei aquele lustre e falei: não, moço, pode deixar aí, por favor, não precisa tirar. Falei: gente, nem que eu tivesse como pagar isso, acho que eu teria pensado tirar essa ideia, né? E lá estava aquele lustre. Aí ele foi, fechou a escadinha e falou: ó, vem aqui no fundo um pouquinho. Eu fui antes do casamento no local várias vezes, né, para ver algumas coisas que às vezes, né, o pessoal que fazia a comida perguntava e tal, e não tinha nada, nada lá, tudo vazio mesmo, né? E quando eu cheguei lá no fundo, ele abriu uma cortina no local que eu já tinha ido, né, já conhecia aquele local do salão, só que ele tava com uma cortina e agora ele estava cheio de móveis, tava cheio de móveis. E o zelador falou assim para mim: ó, essa aqui é a mesma história do lustre. O casamento anterior ao seu me deixou responsável de entregar para a locadora que vem retirar na segunda-feira. Se você quiser usar, pode ficar à vontade. Gente, eu quase infartei que eu vi aquele monte de imóveis. Cadeira de ratã, tudo que eu não pude alugar, né? Tudo que eu não ia poder alugar tava lá. O altar, gente, nossa, o altar não tinha altar, não tinha orçamento, não aluguei altar. Uma outra amiga minha, fui na casa dela e vi um aparadorzinho de MDF, pedi para ela. Ela ficou abismada, falou: mas já, esse aqui de altar é muito pequenininho e não sei o que, não vai dar certo. Eu falei: vai, porque é só o que tem. E levei para lá, mas chegou lá, a gente tinha o altar mesmo, que se eu pudesse ter escolhido alugar, era aquele que eu teria alugado e tava lá para usar. E mais um monte de outros móveis, né, que eu não tinha nada daquilo. Bom, por último, o buquê. E aí o buquê, você pode pensar: mas gente, o que é um buquê, né? O que é um buquê? Bom, para algumas noivas, às vezes o buquê pode ser importante, né? E eu queria muito tulipas na decoração do casamento. Só que eu descobri que tulipas era muito caro. E principalmente naquela época do ano. Então eu falei: aborta tulipas, esquece as tulipas e vamos ver outra flor aí que dá, né? Só que eu fiquei pensando, já que eu não podia ter tulipas na minha decoração, eu podia ter tulipas, de repente, pelo menos no meu buquê. E o cliente do meu pai tinha falado que ia me dar o buquê para eu escolher, né, a flor que eu queria. E eu falei pra ele, né, falei pro meu pai, passar pra ele que eu queria de tulipas e tal. Bom, resultado, ele voltou pro meu pai, falou que ia ter que fazer de flor artificial porque não encontrava tulipas naquela época do ano. A decoradora, por sua vez, tinha me perguntado, falou: e o seu buquê, tá tudo certo? Aí eu falei pra ela, né, contei a história. Aí ela falou assim pra mim, ela falou: não vai ficar bom, não vai ficar bom, você não vai gostar, não vai ficar legal de flor artificial. Aí eu fiquei assim, tipo, né? Aí ela falou assim: o que você queria? Eu falei: era assim, assim, né? Eu falei a cor e a flor. E na minha memória eu só falei isso, que era tulipas e mais ou menos a cor que eu queria. Ela falou: tá bom, eu vou ver o que eu posso fazer. Gente, quando foi uns 2, 3 dias antes do casamento, chegou o buquê do rapaz, né? Olha, gente, ele fez com muita boa intenção, tadinho, mas assim, não tinha condições, era muito feio. Nada como uma flor natural. Falei: gente do céu, acho que é melhor entrar sem nada do que entrar com esse daqui, porque não tinha a menor condição, era muito feio, coitado. E aí eu não tinha ficado falando assim com a decoradora, mas quando eu recebi esse buquê, eu lembro que eu mandei uma mensagem pra ela, faltavam uns 2, 3 dias pro casamento, fiquei pensando, falei: nossa, nessa altura do campeonato. Ela me respondeu, eu entendi que ela estava vendo, né, que eu ia ter um buquê lá no dia. E eu logo pensei: qualquer buquê de flor natural agora é super bem-vindo, né? Porque não tinha condições daquelas flores artificiais. Quando chegou no dia, gente, o buquê estava lá. Parecia que ele tinha saído da foto da internet que eu vi, que eu tinha visto uma foto na internet de um buquê que eu queria se eu pudesse escolher, de tulipas. Parece que saiu de dentro da foto da internet e foi para lá.
porque era igualzinho, né? As tulipas, a cor, tudo, o modelo perfeitamente igual ao que eu tinha visto que eu gostaria de ter. Enfim, gente, tudo isso que aconteceu e muitas outras coisas que eu não pude falar aqui, eu pude ver como Deus se importa com os detalhes, né? Como que Deus ia se importar com um buquê? Eu falei, nossa, mas Deus ia se importar com um buquê, gente? Sim, ele se importa com os detalhes, porque ele sabia que esses detalhes iam fazer a gente feliz. É como se, quando eu vi aquele lustre lá, é como se eu ouvisse Deus falando pra mim, olha, minha filha, nem que você tivesse dinheiro, eu acho que você não ia ter pensado nisso. Mas eu sabia que você ia gostar, eu sabia que você ia ficar feliz, que ia ficar bonito. E assim, cada detalhe que Deus cuidou, eu vi como se Ele estivesse falando isso pra gente. Olha, eu sabia que vocês iam gostar, eu fiz isso, eu trouxe aqui porque eu sabia que vocês iam ficar felizes. E isso me fez lembrar do primeiro milagre de Jesus, que foi no casamento. Me corrijam aí nos comentários se eu estiver errado. Mas naquela época, a festa dos judeus era mais ou menos 7 dias. Já tinha passado uns dias, acabou o vinho, e Jesus não pensou assim, serve limonada, um suquinho de caju, maracujá, né? Acabou, acabou. Não, ele se importou porque ele sabia que aquilo ia entristecer muitos noivos. Então ele foi lá e transformou a água em vinho. E no nosso casamento é como se eu visse Deus fazendo a mesma coisa, cuidando dos detalhes, e fez muito mais do que nós podíamos imaginar, porque ele sabia que aquilo lá ia deixar a gente muito feliz. Então, essa é uma das coisas que eu entrego minha vida, minha juventude a Jesus. E no próximo vídeo eu vou continuar contando para vocês a continuação e o término desse pedacinho da minha vida. E espero vocês. Até lá!